Um panorama de mercado, um day trade nas ações, uma estratégia em opções. Esse é o conteúdo desse vídeo. Se você quer aprender, assiste até o final. É mais um vídeo do Pit Stop Trader. Eu sou o Marcos Duarte, analista de investimentos do Modal Mais. Valeu! Bom pessoal, então é mais um vídeo do Pit Stop Trader. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Falando aqui do nosso Ibovespa, mercado Ibovespa, que é o principal termômetro do mercado, né? A gente estava falando muito brevemente aqui nos últimos vídeos, não só do radar técnico, mas também do Pit Stop Trader, da resistência dos 121 mil pontos. Resistência essa que já aconteceu aqui, ó, na virada de janeiro para fevereiro e meados ali do mês de fevereiro também, né? E num passado um pouquinho mais distante foi o ponto de resistência, praticamente o ponto inteiro de resistência do mês de dezembro do ano passado. Ou seja, estamos de novo naquele patamar depois de uma pernada de alta. E aí, como a gente esperava, o mercado segue agora olhando para baixo. Já perdemos a mínima do último pregão aqui, ó. Estamos olhando para baixo. Isso fez com que alguns dos ativos que a gente recomendou venda dessem evolução. Eu anotei alguns deles aqui e vou passar para vocês. O primeiro deles é Brasil Foods. Olha só, o Brasil Foods atingiu e ultrapassou o nosso alvo aqui no pregão de hoje, né? E aí orientado aos clientes fazer a parcial e depois levar a operação até o alvo principal de 21,30. Esse call foi um call do cliente premium, vou passar aqui para você poder observar. Foi um call iniciado dia 15/4, olha só. Esse foi a nossa Brasil Foods, né? O preço de venda lá em 23,99 e o alvo 1 em 22,75. E aí a gente segue com orientação muito legal, muito interessante. A Brasil Foods antecipando toda essa perna de venda que o mercado acabou de confirmar. Próximo ativo que está no meu radar, que está em subido aí com bastante força, mas que está de uma forma interessante daqui a pouco sinalizando venda, ou pelo menos um pouco de recuo, é a Vale, tá? A Vale tem tido nos últimos 3 pregões, olha só, um volume ascendente, mas um volume esse que não fez de forma suficiente aí para romper a nova máxima, né? Não fez nova máxima nos últimos pregões. Devemos ficar atentos, tem algumas estratégias e opções aqui que a gente vai poder olhar para baixo ou pelo menos para uma pequena lateralização para lucrar com operações de taxa, lançamento coberto e afins aí nos próximos exercícios, né? No exercício, mas um pouquinho mais para frente. Destaque muito interessante aí para Petrobras. A gente tem olhado Petrobras, eu tenho falado para você do gap, que para mim esse gap aqui não é fechado nem tão cedo, e Petrobras vem apontando para baixo e o mercado está num processo evolutivo. Você percebe que eu vou dar um zoom aqui para você poder ver no detalhe. Não temos um volume expressivo em Petrobras e o mercado vem caindo. Imagina se esse volume entrar aqui, ó, se tiver um volume um pouquinho maior de venda, Petrobras vem para baixo com força, tá? Essa é a expectativa, é a minha ideia, levar a Petrobras de volta lá para casa dos R$19 e a gente lucrar com a estratégia em opção também nesse ativo. E já falando para você, um dos próximos vídeos que estou preparando, um próximo conteúdo que estou preparando aqui para o nosso canal, é para você aprender a diferenciar as estratégias de opção entre swing trade e day trade, entre um lançamento coberto e uma trava. O que é melhor para cada cenário de mercado? Eu vou deixar esses próximos vídeos aí dando um spoiler para você daquilo que está para sair no nosso canal. Tem uma outra estratégia que eu também recomendei aqui para o pessoal, que é a estratégia de Bradesco. Olha só, Bradesco deu uma sambada aí, né? E agora está evoluindo na venda. Tá no nosso start ainda, né, em 23,35, 23,40 aqui, que é o nosso start, tá? E aí ficam duas recomendações, né? Se você tiver a chance ainda de entrar, tá valendo o trade. E quem já estava no trade e acha que de repente se amanhã o Bradesco fizer um pregão neutro aqui, ó, aí a minha recomendação é que encerre a operação no 0 a 0 ou próximo do 0 a 0 e deixa rolar. A gente pega depois em outra oportunidade. E também um ativo bastante interessante aqui, a Cosan. Olha só, a Cosan está num processo aí lá de gráfico semanal agora. Olha só, a gente está há algum tempo consolidado aqui, pouco mais de um mês consolidados na Cosan, e agora o ativo vem sinalizando que provavelmente pode ser que venha
dar algum tipo de movimentação na venda. Minha expectativa é pegar isso aqui primeiramente com opções, mais ou menos naquele mesmo gráfico de Petrobras, é um setor de biocombustíveis muito interessantes. E vale a pena a gente ter sempre esses ativos, mesmo que eles custem mais caros, aqui no caso dos R$90, mas são ativos que na estratégia de opção se torna barata, para a gente poder evoluir. Bom, turma, dando continuidade, eu vou fazer aqui nessa versão do Pit Stop Trader algo um pouco diferente, em virtude de algumas novidades que o mercado está apresentando essa semana, e vou focar essa parte do Pit Stop Trader nos IPOs de algumas ações que vão entrar no ar essa semana e alguns comunicados, né? Para você que está chegando também na bolsa e não conhece nada dos IPOs, que são o início da negociação das ações das empresas na bolsa, poder ficar mais antenado aí. Vou fazer um comparativo de alguma coisa aqui entre as ações que estão entrando daquelas ações do mesmo setor que já existem. Ó, primeira delas, né, uma das mais famosas aí que vai abrir o capital é a Caixa Seguridade. Já deixei aqui no jeito o calendário que a própria Caixa Seguridade já divulgou sobre, né, na oferta inicial de ações, de quando vai começar de fato a negociação. Então dá uma olhadinha aqui, ó, dia 29/4, mais precisamente no pregão de quinta-feira, tá? Vai ser o início da negociação das ações do novo mercado da Caixa Seguridade. Já foi formado o Book Build, né, que é a faixa de preço inicial ali. Isso eu vou atualizar para você na própria quinta-feira. Eu vou fazer o comparativo daquilo que vai estar no mercado com aquilo que foi ofertado lá no Book Building para a gente poder entender. E aí, olhando o nosso mercado atual, tem uma empresa de seguros também no nosso mercado que a gente vai poder entender e fazer uma pequena correlação ali, né? Que é o Banco do Brasil Seguridade. Ó. O Banco do Brasil Seguridade já é uma empresa do mesmo setor, né? Que é a Caixa Seguridade, mas claro que são empresas diferentes e nessa condição a gente analisa só o que dá para analisar graficamente aqui, que é o comportamento, no caso do Banco do Brasil Seguridade, por ser uma empresa do mesmo nicho de mercado que a Caixa Seguridade que está abrindo o capital, né, que está entrando no IPO, esperamos que tenham comportamentos parecidos, que é o que ocorre, por exemplo, com o Banco do Brasil, Bradesco e Itaú e os demais bancos, como o Banco Inter, o setor elétrico, por exemplo, como a Equatorial Energia e a CEMIG, por exemplo, Eletrobras, etc., ou o setor de transporte, entre Azul e Gol. Tá? Então todos têm o mesma ideia, né? E aí olha só, o Banco do Brasil Seguridade teve o seu IPO lá no ano de 2013, né? E daquela condição teve uma pernada bastante interessante de alta, respeitando, né, o pivôzinho, né, respeitando o pivôzinho de topos e fundos ascendentes. Depois passou por um bom tempo aqui, um bom período consolidado, já com todos os ajustes, né, entre R$17 aí aproximadamente e a questão aqui dos R$24, R$25 por ali. Depois teve uma nova ascensão e hoje trabalha na casa dos 22,40, que foi o que fechou hoje, inclusive, né? Se eu colocar no gráfico semanal, o comportamento do preço passa a ser bastante interessante, porque você percebe que em determinados pontos ele respeita, assim como os demais ativos, a média de 200 períodos do gráfico semanal. Até que no cenário atual está, num primeiro momento, num primeiro olhar, assim, numa primeira análise, saindo para baixo. Isso é bastante importante porque tem um suporte confirmado aqui na casa dos 22, 21,5, 22, que a gente vai ter que testar esse cara. Tá? Essa é a primeira ideia, a primeira estrutura que a gente pode comparar, ou seja, chegamos à conclusão de que talvez a Caixa Seguridade, que vai abrir o seu capital, talvez passe também por um momento inicial aí de alta, para depois consolidar, se for do mesmo setor e o setor agir da mesma forma. Mas isso a gente só vai poder ver mesmo na própria quinta-feira. Eu vou fazer algumas análises bem pontuais aqui para vocês desse ativo. Tem outra informação interessante, turma, mais um evento de mercado, tá? Com relação à CEMIG, olha só, a CEMIG está promovendo um encontro anual com o mercado de capitais, né? Esse encontro ele é aberto ao público, online inclusive, né? Vai acontecer amanhã, das 9 ao meio-dia,
Hoje fazendo um pouquinho diferente para você poder participar e entender um pouco mais da gestão da companhia. Claro que nesse tipo de evento, turma, não é cabeça de trader, tá? Esse tipo de informação não é cabeça de trader, é cabeça de operador. Compra barato, vende caro, compra barato. Estamos falando mais com um perfil corporativo, com um perfil realmente de análise, com um perfil macroeconômico até. Ah, então entendendo um pouco mais, saindo daquele mundo trader e indo aqui para uma ideia de investidor, de comprar e analisar valor da empresa e não somente a cotação. Esse tipo de evento são eventos corporativos que muita gente que de repente se interessa, né, você tem acesso. Ó, turma, uma informação importante também, eu já vou passar direto por ela aqui, o Grupo Rio Alto, Relações com Investidores, né, das energias renováveis, teve o IPO suspenso. Eles iriam iniciar também essa semana, não me lembro aqui o dia certinho, mas teve aqui, ó, de acordo com as instruções, eles citam, né, as instruções da CVM 400, etc e tal, em virtude da deterioração das condições de mercado brasileiro e internacional, né, essa é a justificativa aqui no comunicado, né, o código das ações é o Rio S3 que iria entrar em atividade, e aí ó, tá comunicar que foi protocolado perante a CVM nessa data, a interrupção, o pedido de interrupção do IPO. Tá? Então, ou seja, não ia ter o IPO, não vai ter mais, pelo menos nesse primeiro momento, em virtude, eles alegaram aqui, das condições erráticas aqui do mercado brasileiro e internacional, mas de repente a gente tem novas notícias aí no futuro, e vale a pena você que fez a reserva, né, dessas ações. E por falar na reserva, dá uma olhadinha aqui, ó, os pedidos de reserva vão ser cancelados, tá? Então você que teve lá o seu pedido de reserva, débito, crédito, o débito do valor vai ser reservado lá, etc. Então vai ser bem ajustado isso lá na sua conta. Então de repente você que fez a reserva desse IPO, como ele não vai mais acontecer, você vai ver que o crédito vai voltar, aquela coisa toda lá. Então fica atento a isso. E olha só, uma outra empresa entrando na bolsa essa semana, a Infracommerce. O código dela é meio estranho aqui, não, é IFCM3. Começa também, se eu não me engano, na quinta-feira. Tem o comunicado aqui, ó, início da negociação do novo mercado dia 29 de abril. Isso aí mesmo. Na quinta-feira a gente vai ter mais uma ação para poder olhar na bolsa, a IFCM3. Né? Tem aqui é uma empresa de tecnologia que ela com os seus projetos, né, com o seu portfólio de negócio aqui, ela é voltada em soluções, imagino eu, aqui não li, tá, não estou me inteirando agora da empresa, em soluções para e-commerce principalmente, né, e algum tipo de transformação digital. Olhando o nosso mercado hoje, que empresa que tem na nossa bolsa que pode trabalhar dentro desse mesmo segmento? A mais famosa, que é a TOTUS, né, a TOTS3, né, empresa de tecnologia, teve o seu... Deixa eu colocar no gráfico mensal aqui para você poder ver, ó. Teve o seu IPO lá no ano de 2006, aí com seus devidos ajustes. Também hoje custa R$ 30,67. Então esperamos, né, que assim como a TOTUS, aí já vou colocar já num passado recente, ó, que a TOTUS num gráfico semanal tem respeitado, por exemplo, a média de 21 períodos, cruzamento das médias, inclusive mais curtas, né? Tem respeitado esse patamar. A expectativa é de que as empresas do novo setor, as empresas entrando na bolsa desse mesmo setor, tenham essa mesma evolução. Claro que não dá para ser tão pragmático e tão detalhista assim, turma. Tem que realmente esperar a negociação acontecer para a gente ter os preços, inclusive, e o preço justo de mercado ali, baseado nas premissas da análise gráfica, que é onde o mercado desconta tudo. Então hoje, por exemplo, se a TOTUS custa R$ 30,67, é porque o mercado acha justo esse preço, nos padrões de análise técnica, tá? Entendemos que entre consenso entre comprados e vendidos, né, entre compradores e vendedores, R$ 30,67 é o preço atual. Mas, analisando o comportamento, né, da ação, é uma ação promissora que vem ganhando volume aí ao longo do tempo. Então imaginamos que a empresa que vai entrar, se for mais ou menos com o mesmo histórico, mais ou menos com o mesmo perfil, mesmo setor, imaginamos que possa ter um comportamento bastante parecido também. Tá? Deixa eu ver se tem aqui uma outra empresa para a gente poder observar. Aqui, ó.
Tem também a Meli 34, tá? Para quem não conhece, a Meli 34 é o Mercado Livre, ações do Mercado Livre, custam aí R$ 73. Vou colocar ela e o gráfico da TOTUS um ao lado do outro para você poder observar o comportamento, né? E essa setorização acontecendo. Pôr os dois no gráfico semanal, olha só, muito parecidas, né? Muito parecidas aí uma ação da outra. Então, quando me remeto a você falando do comportamento, deixa eu tirar um pouquinho do zoom desse cara aqui, ó. Aqui, ó, quando me remeto para você falando do comportamento do mercado, né, é justamente entendendo, para a gente entender, olha só, são ações do mesmo setor, tendem a caminhar da mesma forma, ações que se parecem. Cenário para essa semana, continuidade dessa semana aí, para a próxima, entender como que essas ações vão ser. O mercado vai interpretar, né, vai negociar essas ações, as novas, entender as oportunidades que a gente viu aqui, né, no Ibovespa, na Brasil Foods, na Vale. Eu vou, na verdade, analisando e passando para vocês oportunidades e a gente vai evoluindo. Não deixa de acompanhar os outros vídeos do canal, vou falar bastante sobre as estratégias de opções, como você compara aqui essas estratégias e também como você monta lançamento coberto e outras estratégias no mercado de opções visando operá-los na consolidação. Valeu, turma! Obrigado, um abraço e até o próximo vídeo.